ninguém vai ganhar sempre, cara. Você sempre vai ter que tá correndo atrás para melhorar, para poder se superar, porque, pô, cara, é contato, meu irmão. Você tá treinando, quantas vezes eu treinando pra luta, me machucar e ter que sair fora da luta, porque eu não podia mais continuar, entendeu? Aí depois que eu comecei a fazer o jiu-jitsu, cara, que aí abriu o meu olho mais ainda o tanto que eu poderia ser. E ter a confiança de não ter que fazer nada. Essa é a verdade. Porque você vira uma pessoa, cara, tão autoconfiante na luta que você não precisa usar várias situações, cara, que eu já entrei na rua, de situação de nego bater boca, de arrumar briga em boate, e eu ver aquela situação, eu já vendo na frente o que poderia acontecer e me retirar do local. Você tá entendendo? Do que ter que chegar ao ponto de você ter que estar brigando, tá se envolvendo naquele momento. Pra provar alguma coisa. Você tá entendendo? Não era o caso. Era a questão da luta, nos meus olhos, é o seguinte. Meu irmão, por que você tá lutando? Então, a minha situação era porque eu queria provar para mim mesmo que eu poderia. E que eu conseguia vencer o medo. Mesma coisa, soltar de paraquedas. Eu não quero soltar de paraquedas nunca na minha vida. Mas eu sei que um dia eu vou fazer. Pra poder perder esse medo. Perder esse medo. Você tá ligado? É um medo então, tipo assim. Então. Então tem coisas na vida que você tem que arriscar, meu irmão. Se você não se arriscar, você vai ser só mais um no meio da multidão. Então você tem que saber quem você é, seus valores. Você aprende muito, cara, com isso, cara. Os valores que você tem. O que eu passo aqui dentro da academia é justamente os valores que eu acredito, que eu paguei o preço para ter e para poder passar para frente para essa geração que tá vindo aí, meu irmão. E curioso, assim, eu não fui em todas, até já vamos falar sobre isso, eu não fui em todas as academias, mas quem for vir aqui do faixa branca ao faixa preta aqui, de quem treina fixo aqui com você, todos eles, mesmo que não competem, eu nunca vou competir, eles têm um senso de competição dentro deles que você sente o espírito de longe, tipo... então... Eles têm uma responsabilidade e eles respeitam muito quem tá do outro lado. Lógico, isso é do ser humano, né, cara? Ainda mais homem. Homem foi feito mesmo para tomar a frente das coisas, das situações. Então, se você não descobrir essa identidade, o tão quanto mais cedo, pô, você vai demorar a chegar aí com 18, 19 anos para poder descobrir isso, cara, já é tarde. Então, quer dizer, tem várias coisas na vida que, pô, por isso que eu falo, eu fico com inveja dessas crianças que estão começando agora, entendeu? E essas crianças que estão vindo agora para poder fazer o jiu-jitsu, eu falo, cara, pô, quem dera se eu pudesse ter começado nessa época, entendeu? Eu falo pro Ento, né? O Ento tá ali, tá ouvindo, né? O Ento começou esses dias, mas ele teve um problema na escola. É até uma experiência legal. Ele teve um problema na escola, aí ele sofreu uma agressão, quebrou 3 costelas. Em casa, meu pai nunca curtiu muito. Meu pai ligava a TV, meu pai nunca curtiu muito nada assim de artes marciais, né, e tal. Eu já fui mais velho, ter contato, de ir participar, conhecer, vai conhecendo um amigo, outra coisa. Esperei 1 ano e meio para colocar. A primeira coisa que ele entendeu, que ele precisava morrer ali, passou e ter um autocontrole. Aí eu falei assim, olha, você vai ser uma pessoa muito melhor do que eu lá na frente, porque você começou mais cedo. Então você tem uma responsabilidade de aprender e, cara, ele já aprende isso dentro de casa. Eu não tô ali para brigar com ninguém. Não. É o que eu passo para as crianças aqui, que nada, você não consegue resolver a maioria dos seus problemas na mão, cara. Não tem como. Não é só assim. Você tem que ser a pessoa que vai ser aquela pessoa inteligente também, você tá entendendo? Se você for... Mas tem muito temperamentos diferentes, tá entendendo? Tem criança que é muito agressiva, mas aí eu já relaciono isso com tratamento dentro de casa. O moleque é desse jeito por causa do tratamento dentro de casa. Tá entendendo? Então, quer dizer, você tem que saber aonde que tá o problema para poder saber trabalhar com esse tipo de criança. É igual a situação que eu falei no começo. Mostrou que é agressivo, você tá sendo bullying na escola, você tá praticando bullying nos outros, aí eu venho aqui, meu irmão, te boto você pra treinar com mulher. E aí você vai tomar uma surra das meninas,
e vai te botar em questão ali, em questionamento. Falei, caraca, meu irmão, eu tô apanhando de menina. Você tá entendendo? Aí quer dizer, aí no processo que ele tá tentando aprender o jiu-jitsu para poder bater na menina que bateu nele, ele cria uma autoconfiança tão grande nele mesmo, cara, que aquilo dali é maravilhoso, meu irmão. Você cria aquela confiança que você, igual eu te falei mais cedo, bicho, eu aprendi a lutar para não ter que usar. Você tá entendendo? Pra Então, não quer precisar dizer, usar pra não fugir. precisar usar, você sai de problema, a não ser que, meu irmão, na hora que bateu ali na frente, não tem para onde ir, então vambora. Vambora. Né? Aí que tá o problema. Aí tá o problema, viu como é que vai ser. E engraçado que esses problemas que acontecem é igual quando o cara entra no... Rapaz, quem nunca entrou, eu nunca precisei entrar, mas o cara que quer competir entra ali dentro. Na hora que entra dentro do octógono, rapaz, você não tem como fugir, cara. Não dá. E tem problema na vida que assim, se for precisar, né? Mas tipo, se você precisar não entrar lá no octógono, se não é a sua... Desse jeito, cara. E eu falo para todo mundo, cara, meus alunos, ó, eu não dou ênfase para todo mundo lutar, para competir, mas todo mundo tem que ter uma experiência, cara, de se colocar, de se arriscar a se expor. Se expor na situação. Você tá entendendo? Porque ali você realmente vai ver, cara, que todos nós somos frágeis e todos nós temos que ter o controle mental para poder lidar com qualquer tipo de problema, cara. Você tá entendendo? Então, quer dizer, você tá aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma que é saber lutar para se defender. E a outra, na real, na vida real, se tiver que dar umas burdoadas em alguém para poder se salvar, você sabe também, pô. Tá entendendo? E o jiu-jitsu é a melhor coisa pra isso, né? É lógico que não tem outra parada. Não tem outra coisa melhor assim pra você se defender. Agora, uma pergunta também assim. Uhum. A maioria das pessoas que começaram alguma coisa e com uma coisa grande começou dentro de uma garagem, uma oficina, alguma coisa. Quando você veio pra cá, era anos 2000. Foi. Foi antes do World Trade Center ou foi depois do World Trade Center? Foi, cara, no ano, acho que foi no mesmo ano. Eu tinha acho que 6 meses aqui quando aconteceu o negócio. Quando aconteceu, né? O World Trade Center. Então, naquele período ali, quando você começou, você já começou dentro da sua casa mesmo? Se você tinha Não, olha só. Quando eu cheguei aqui, eu tava morando na casa do meu tio. Aí depois eu aluguei um espaço, morei com 4 pessoas. Um era conhecido, um amigo meu, Boró, que veio junto comigo do Brasil pra cá, lá do Espírito Santo. E moramos com outros 2 caras do Paraná que a gente não conhecia. A gente só chamou para poder dividir o aluguel da casa para não ficar tão pesado para uma pessoa, para 2 pessoas, né? Aí dividíamos a casa em 4. E aí eu parei, né? Quando no começo assim eu comecei a procurar jiu-jitsu e não tinha nada. E eu falei, caraca, meu irmão, o que é isso? Como é que eu vou fazer para poder treinar? Eu queria treinar e era só trabalho. Saí de casa às 6 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite no verão. E trabalhando, aí me estabilizei. Aí comecei a procurar lugar para treinar. Eu não tinha ninguém aqui, aí comecei a fazer amizade, aí comecei a juntar os caras que eu tinha conhecido pra gente poder... Aí um dos caras tinha um tatame. Não sei nem por causa de que o cara tinha aquele tatame. Aí eu falei assim, pô, vamos arrumar um espaço agora. Aí, cara, tinha uma academia que alugava uma quadra de tênis, daqueles squash, né, que o pessoal jogava indoor, dentro do estabelecimento. Aí a gente alugava ali por 1 hora. Eu ia lá, pagava, e para poder treinar com os caras que não sabia nada. Eu queria estar me movimentando, mas os caras não tinham nem noção. Eu comecei a ensinar os caras ali, né? Aí ficou ali um mês no máximo, 1 mês e meio, nem lembro. Falei, cara, não tá dando certo. Aí eu comecei a me tacar em competição, sem treinar mesmo. Ia pra New Jersey, ia pros lugares, Ohio, ia competir, tudo despreparado, cara. Fazia a primeira luta maravilhosa, na segunda o gás já tava lá não sei aonde, morrendo, saía da luta meio que vomitando e metia as caras, você tá entendendo? Eu tava metendo as caras, ia pras competições, aí ainda tava nas cabeças ainda. Tinha umas que eu ganhava em primeiro lugar, tinha outras que eu ficava em terceiro, mas eu tava no meio. Aí quando eu vi mesmo que, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para poder começar a fazer isso, né? Fazer jiu-jitsu. Aí foi quando eu já tava já com a minha esposa,
Eu tinha uma menininha, a Amanda, tava com 3, 4 meses na época. Aí, o que aconteceu? Minha mulher, eu trabalhava de manhã, né? Aí chegava em casa, minha mulher tava trabalhando, né? Minha mulher ia trabalhar até meia-noite, 11, meia-noite, no hospital. E aí, então, eu conheci um cara que morou, que era faixa azul na época, que treinou muito tempo lá no Renzo e tal, e morava pro lado de cá, de Orleans. Aí me botaram em contato com esse cara e começamos a treinar lá em casa. Falei, meu irmão, tem uns tatame de puzzle mats. Pô, vamos treinar lá em casa, cara. Só que eu não posso, tem que ser lá em casa. Aí, pô, eu tirava a mesa do jantar, botava os puzzle mats, botava minha filha naquelas cadeirinhas que fica balançando automática, dava uma mamadeira pra ela ficava balançando e eu e o maluco se pegando ali, meu irmão. Pá, no meio da sala, minha mulher trabalhando, não tinha ninguém pra reclamar, né? Aí continuamos naquele treinamento ali, tal. Daqui a pouco fui ver, cara, já tinha 6 camaradas dentro da minha casa, treinando, nego andando sem camiseta, abrindo geladeira da minha casa, e justamente no dia que a minha mulher chegou mais cedo do serviço. Ela olhou a situação, ela não sabia o que estava acontecendo. Eu falei que estava treinando, mas ela achava que era eu e mais um maluco só. Aí minha menina no balancinho ali, se ela chorava, ela dava atenção e tal, mas queria treinar jiu-jitsu. Aí ela olhou que ela falou assim, vem cá, me chamou no canto, aí eu saí da galera treinando, aí, pô, cara, você tá maluco? Olha o tanto de gente que nego andando sem camisetas daqui, pô, tá louco, eu não quero isso não, cara. Você vai ter que arrumar um lugar pra você. Ela me chamou a atenção e beleza, aí passou 2 semanas eu dirigindo ali perto do aeroporto, aí vi um lugar pra alugar. Aí me meti as caras, liguei, entrei em contato, falei, cara, pô, aluguel é X, tanto, aí fiz as contas, falei, pô, dá, beleza, então dá pra me pagar o aluguel do meu bolso, pra me cobrar mensalidade dos poucos que tinham na minha casa, e mesmo assim não iria dar pra poder pagar o aluguel, pra me poder dar aula de graça. Na verdade, né? Foi assim que começou o business, entendeu? Esse foi o processo para o seu próprio crescimento, mais do que aquilo que você queria passar. Cara, pô, eu achei que eu era atleta, você tá entendendo? Eu queria ser atleta, queria ser campeão mundial, queria ser campeão do UFC, quem não quer? Quem não Você tá quer? entendendo? Mas na hora que bate na realidade, por isso que às vezes na cena local aqui eu vejo um monte de maluco aí, meu irmão, se aparecendo na rede social, fazendo vídeo e não sei o que, mostrando o dia a dia de treino, como se eles fossem, tipo assim, o último biscoito do pacote, você tá entendendo? Então, bicho, eu olho aquilo e eu falo assim, cara, qual é o seu motivo que você luta? O meu motivo real, sempre fui um moleque cagão, certo? Até eu conhecer o jiu-jitsu. Aí depois que eu comecei a fazer o jiu-jitsu, cara, que aí abriu o meu olho mais ainda o tanto que eu poderia ser. E ter a confiança de não ter que fazer nada. Essa é a verdade. Porque você vira uma pessoa, cara, tão autoconfiante na luta que você não precisa usar várias situações, cara, que eu já entrei na rua, de situação de nego bater boca, de arrumar briga em boate, e eu ver aquela situação, eu já vendo na frente o que poderia acontecer e me retirar do local. Você tá entendendo? Do que ter que chegar ao ponto de você ter que estar brigando, tá se envolvendo naquele momento. Pra provar alguma coisa. Você tá entendendo? Não era o caso. Era a questão da luta, nos meus olhos, é o seguinte. Meu irmão, por que você tá lutando? Então, a minha situação era porque eu queria provar pra mim mesmo que eu poderia. E que eu conseguia vencer o medo. Mesma coisa, soltar de paraquedas. Eu não quero soltar de paraquedas nunca na minha vida. Mas eu sei que um dia eu vou fazer. Pra poder perder esse medo. Você tá ligado? Então, tipo assim. Então tem coisas na vida que você tem que arriscar, meu irmão. Se você não se arriscar, você vai ser só mais um no meio da multidão. Então você tem que saber quem você é. Como é que vai ser? E engraçado.